Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente trazer aqui algumas informações em primeira mão, exclusivas para vocês. E vamos falar também desse assédio aí ao elenco do Botafogo, né, o mercado internacional. A gente fala assédio no sentido da procura, né, da procura que tem sido relevante a jogadores do Botafogo, até jogadores titulares, né? O Eintracht Frankfurt está interessado no Vitinho, né? Pelo menos a informação do mercado internacional, jornalistas internacionais trazendo que o Frankfurt tem interesse no Vitinho, que há outros clubes também europeus interessados no jogador e que o Frankfurt pretende fazer uma proposta em breve. O Matheus Martins nesse imbróglio com o Dinamo Moscou, né? Com o Botafogo está tudo certo, falta acertar com o jogador, que fez uma contraproposta. Tem o Santiago Rodrigues, enfim. O Botafogo tem aí alguns jogadores que despertam a atenção do mercado internacional e nacional. Inclusive, o presidente João Paulo Magalhães Lins, com quem acabei de falar, deu uma declaração até forte, né, lá no canal do Manel, dizendo que sobre Álvaro Montoro pode ser 20, 30, 50 milhões de euros, que nesse momento ninguém vai tirar o Montoro do Botafogo, porque o Botafogo tem um projeto para o jogador, né? O Botafogo quer e sabe, enxerga que hoje o Montoro é o craque desse time, né? É de quem a gente pode esperar alguma coisa, e é claro que o Botafogo vai manter o atleta, principalmente diante de uma sondagem do Bahia, né? Uma sondagem do Bahia, porque além de ser um clube rival que disputa, né, com o Botafogo, é um recado semelhante ao que o Botafogo passaria vendendo o Danilo para o Palmeiras. A nova gestão já passaria um recado de fragilidade, que foi o recado dos últimos meses da gestão John Textor, né? Fragilidade, desmonte, enfim, ausência de tudo ali, né? Esse foi o recado, praticamente desmantelando a espinha dorsal do Botafogo para fortalecer rivais, como Savarino no Fluminense, Marlon Freitas e Barbosa no Palmeiras. A gente vai falar também, isso aqui é legal, informação boa, né, em primeira mão aqui do canal Gigante Glorioso, muita gente que sai do seu estado, que mora fora do Rio de Janeiro, ou que mora no estado do Rio de Janeiro, mas longe da cidade do Rio de Janeiro, e vai à sede do Botafogo. Eu quero ver a sala de troféus, quero ver o museu do Botafogo. A gente viu o imbróglio que foi e a decepção que foi o projeto do novo Museu do Botafogo. Na gestão anterior à do Dorcésio Melo, o Botafogo tinha sua sala de troféus, né, que foi o centro de memória criado pelo benemérito Luiz Felipe Carneiro, né, inclusive fiz muito material lá no início do canal Gigante Glorioso, as taças do tricampeonato mundial do Botafogo, Mundialito de Caracas, a pequena Copa do Mundo, e diversos outros troféus, né, Botafogo, troféus históricos, inclusive, inéditos, em vários clubes brasileiros nunca sonharam, né, em ter, e à época eram muito importantes. Então, ter o centro de memória era extremamente importante. Um museu que une a modernidade, o digital e a história, melhor ainda. Então houve uma promessa muito grande, né? Inclusive o próprio John Textor também teve a ideia de tirar de General Severiano e colocar no Newton Santos, tal. Enfim, nada disso aconteceu. E conversando com o presidente do associativo, João Paulo Magalhães Lins, falando sobre questões relativas aos esportes olímpicos, né? Porque muita gente acha que vão ficar lá, vão perdurar. E a ideia é essa transição, João Paulo e todos os outros que o auxiliam nesse momento, a ideia é fazer uma transição rápida para que a GDA assuma de vez o futebol. E João Paulo, os diretores, os vice-presidentes gerais, os diretores de esportes olímpicos, foquem nos esportes olímpicos. E aí eu conversando com ele, ele falou, cara, para quem acha que a gente está aí auxiliando o futebol e esqueceu dos esportes olímpicos, a gente está fazendo aqui investimentos na sede do clube, a reforma das quadras de basquete, a climatização de academia,
reforma do parquinho, para quem é sócio proprietário, isso é muito importante, né? Você quer passar o domingo com a família, o sábado, um dia de semana, você tem que ter o clube bem, afinal de contas é patrimônio histórico do Rio de Janeiro, a sede do Botafogo. Agora, os esportes olímpicos, principalmente o remo, que na minha visão é o principal esporte olímpico do Botafogo, é o nascedouro do Botafogo. O Botafogo é campeão de 3 séculos. E o presidente João Paulo garantiu, informou, na verdade, né, que já fez a compra de barcos novos, modernos, para que o Botafogo possa disputar os principais torneios nacionais, internacionais, estaduais e conquistá-los, porque o Botafogo é campeão carioca, campeão brasileiro, é esse Botafogo que a gente se acostumou a ver no remo, né? E o presidente João Paulo informou diversas melhorias na sede, reforma do Salão Nobre, construção de um novo restaurante no 3º andar, e principalmente o investimento no remo, o investimento ali nas quadras de basquete. NBB também está começando, enfim, as coisas precisam voltar para o seu lugar, cada um no seu quadrado, e João Paulo falou, para quem acha que a gente está ajudando ali no futebol, mas esqueceu dos esportes olímpicos, nada disso, a gente sabe que cada um no seu quadrado, estamos investindo na sede e nos esportes olímpicos. E ele me falou do museu, tá? E finalmente o Botafogo, segundo o presidente João Paulo, vai concluir a construção do novo Museu do Botafogo com gestão própria do clube, tá? Não tem nada a ver com GDA, Gabriel de Alba. Claro, se houver o repasse devido, porque o John Textor nunca repassou nada para o social, nem daquilo que era devido e nem indevido, nada. O social nunca viu um centavo da gestão John Textor. E vale lembrar, o social tem 10%. O social tem 10%. Então, se há um acordo com o Dealba, então isso não me foi informado, o que me foi informado é que a gestão própria do Botafogo, gestão própria, vai finalmente trazer aí para a nossa sede o Museu do Botafogo. Afinal de contas, é uma falta com o torcedor, é uma falta com os sócios, com os visitantes. A sede do Botafogo ela não pode deixar de ser um ponto de visita no Rio de Janeiro. Ela sempre foi a tradicional fachada. Então, com as reformas, tudo isso volta ao seu lugar, né? A sede do Botafogo, repito, é o patrimônio histórico do Rio de Janeiro. E uma das sedes mais lindas do estado do Rio de Janeiro, porque mantém a sua fachada tradicional e o museu é importantíssimo. Então, tomara que o mais rápido possível essa construção do museu, finalmente aí, seja resolvido isso e a gente tenha uma data de inauguração. O canal está aberto, é claro, para que essas datas sejam trazidas. Bom, agora falando de futebol, né? O João Paulo está auxiliando nesse momento o Gabriel de Alba, o social detém 51% da SAF, né? E jogadores do Botafogo são alvo de contratações, de especulações, de sondagens. Tem aqueles que são inegociáveis, e o João Paulo deu a entender que o Montoro é um desses jogadores. Falou, não adianta, Bahia chegar com 20 milhões de euros, 50 milhões de euros, Montoro é inegociável, pelo menos nesse momento, né, e pelo menos para o mercado nacional. Para o mercado internacional, num outro momento, é outra coisa, né? Acho que o Montoro ainda está muito cru, Mesmo cru, ainda é o melhor, se não o melhor, um dos melhores jogadores desse time do Botafogo. Ele mesmo mal, ele consegue ser o melhor. Quando tá bem, então, municia o ataque, pena que o nosso ataque não faz gol, né? E para isso, enfim, tá buscando aí Tiquinho Soares, né? O Michael já trouxe aí na primeira edição. Eu só quero pontuar, assim, o Scout trabalhou durante toda a história da SAF. Não dá para agora, nesse momento, o Scout sumir. Cadê o Scout? Eu tenho certeza que o Tiquinho Soares não foi indicado pelo Scout. Mas acho e quero acreditar, acho que nesse momento o coração fala, que vai ser melhor do que o Arthur Cabral. Sendo melhor do que o Arthur Cabral, a gente já está no lucro, principalmente porque o Tiquinho Soares não vai receber um salário astronômico, né? Conseguiu a rescisão com o Santos, vai receber por produtividade. Então o jogador vai ter que correr atrás, né? Pior que o Arthur Cabral, não tem como, né, gente? Não tem como. E Vitinho tá na mira aí do clube alemão, Eintracht Frankfurt.
Eu não acho o Vitinho negociável, não. Difícil você encontrar um lateral melhor no futebol brasileiro? É, difícil. Mas não acho que ele esteja ali no hall dos inegociáveis. Danilo e Montoro, por uma questão estratégica, nesse momento o presidente considera inegociáveis. Agora, Matheus Martins, o Santi Rodrigues, que praticamente se acertaram. Matheus Martins, falta muito pouco, né, para essa transferência para o Dinamo Moscou dar certo, é uma questão salarial agora, mas acho importante. O Matheus Martins precisa de novos ares, né? Deu certo por um tempo curto, como parte do elenco, nunca como titular, e não consegue desenvolver. Quando é titular a gente sente saudade do reserva, quando tá o reserva a gente pede o Matheus Martins em campo e não funciona. Eu acho que já deu, né? Alguns jogadores aí do Botafogo, acho que já deu. E o Vitinho, contanto que haja uma reposição, assim, não acho que seja inegociável, dependendo dos valores, se forem valores altos, se forem valores à medida daquilo que o Botafogo quer, que o Botafogo pode pedir num lateral que quase jogou a Copa do Mundo, não interessa se errou tudo no último jogo, se erra cruzamentos, isso, aquilo e tal. O valor de mercado do Vitinho é um valor alto. Então, se houver proposta de clubes europeus ou do Eintracht Frankfurt e for dentro daquilo que o Botafogo espera receber, o Botafogo só precisa de reposição, né? Tem que estar muito atento à questão da janela. Eu acho que esse time precisa de pelo menos 3 reforços. E são 3 titulares, eu não estou falando do Tiquinho Soares, tá? Acho que o Tiquinho Soares é muito bom para composição de elenco, uma espécie de Marçal dentro ali do elenco. Acho bom. Se olhar para o banco, Tiquinho, entra aí. Contrato de produtividade. Agora, não dá para a gente simplesmente querer repetir o que o Social muitas vezes fez, né? Eu me lembro em 2000, morava em São Paulo, estava bem afastado assim, né, das idas aos jogos do Botafogo, mas em 2000, pelo amor de Deus, o presidente do Botafogo, que era o Rolim na época, querendo, vale a pena ver de novo com a galera já em fim de carreira. Aí trouxe pro Botafogo de novo o Túlio, porque tinha feito uma boa passagem pelo São Caetano em 2000, cara, São Caetano na época estava jogando a Série B, né? Foi finalista da João Avelange por conta daquele torneio louco, né? Aquela fórmula maluca. Aí tinha lá o Rodrigo, que jogava praticamente sozinho, né? Alexandre Gaúcho, e no ataque, Donizete e Túlio. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Querendo reviver um negócio de 5 anos atrás. Donizete e Túlio já quase não se aguentando. Então é o tipo de negociação que tenta apelar para o emocional, mas a gente não está precisando do emocional, a gente está precisando de contratação técnica. E aí eu pergunto, cadê o scout? Eu espero que o scout esteja trabalhando, porque nós precisamos de pelo menos 3 jogadores titulares. Um centroavante de verdade que faça gol, que esteja numa boa fase, e 2 pontas. Um ponta e um meia. Que o meia a gente já tem o Montoro, a gente já tem meias de qualidade. Tá? O Danilo jogando mais adiantado, voltando a jogar futebol, que ele tem futebol, a gente sabe que ele tem futebol, botou a cara a tapa aí na entrevista do último jogo, poderia ter saído mascarado, sem falar nada, quis falar, ótimo, botou a cara a tapa, entendeu que ele vive um mau momento, ok, é isso que a gente espera, o mínimo dos jogadores, né, que entendam que não estão performando, tá? Agora, a gente precisa de contratações para o setor ofensivo, nosso ataque está uma ineficiência absurda, o Danilo Pereira, que bom, que fez gol, né? O Botafogo estava sem atacantes fazendo gol. Tirando os 2 da base, o Kadir e o Lucas Emanuel, os atacantes, Matheus Martins fez na altitude, né, cobrando falta, mas jogo sem bola parada, jogada ali, o Botafogo estava passando um problema grave. E o Danilo Pereira, pelo menos, a gente espera que tenha aberto a porteira aí, fazendo gols importantes pelo Botafogo. Júnior Santos entrou melhor, né, do que o jogador que estava ali como titular, entrou bem, deu uma dinamicidade e tal, mas ainda é muito pouco para o que o Botafogo quer. O Botafogo está sonhando internamente, o planejamento é Libertadores 2027. O que eu estou vendo nesse momento ainda não é isso. Eu acho que eu já passei daquela de achar que... Não, mas olha cada jogador. A gente tem A, B, C, D, com esse time não tem como não estar na primeira parte da tabela. Eu já estou achando que não é só isso, não. A gente precisa de muito mais. A gente precisa de comando, a gente precisa de um treinador experiente. Vamos ver como é que o Belão vai se sair. Eu gosto muito do trabalho do Belão, mas não sei se vai ser o salvador da pátria
nessa temporada para aquilo que nos resta, né? E aí agora, galera, abrindo meu coração aqui, eu tô naquela. Fluminense e Remo, irmão, torcer contra o Remo. Palmeiras e Vasco amanhã, Vasco, me desculpa, mas torcer contra Vasco. Inter, torcer para Inter perder, porque a gente precisa entender, a gente vai jogar aí contra o primeiro, segundo, terceiro colocados do Campeonato Brasileiro. Entender o momento. O momento não é de ficar sonhando com... A gente está na parte de baixo da tabela, a gente está em 11º. É claro que o Botafogo está muito mais perto do G5 do que do Z4, mas o momento é de instabilidade. Então, quanto mais os times perderem lá de baixo, a gente fica mais tranquilo para, ponto a ponto, jogo a jogo, sem ficar planejando, buscar algo melhor para a próxima temporada. Fico por aqui, beijo grande no seu coração, excelente fim de semana, saudações alvinegras, fui.